Pessoal, a situação do Mauro Cid está mais complicada do que você possa imaginar. Você deve estar sabendo que ele foi preso, graças a um áudio que foi vazado para a revista Veja. E aí, nesse áudio, falas assim, perigosíssimas. Ele falou que o Alexandre de Moraes é hoje a própria lei, que ele prende e solta quando bem entender, independente de PGE, independente da própria lei. Também falou que a Polícia Federal está perseguindo descaradamente. Segundo ele, a Polícia Federal já tem todo o cronograma fechado para prisão, tanto dele quanto de Bolsonaro e outras pessoas. Segundo ele, a sentença está pronta. Vocês viram um áudio que a revista Veja divulgou. Até onde se tem informação, houve uma traição ao Mauro Cid, porque ele falou esse áudio como um desabafo a um amigo. E o amigo vendeu ou deu esse áudio para a revista Veja e causou todo esse escarcéu. Então, vamos começar a entender o cronograma aqui. Nesse editorial, nós vamos falar sobre isso e, inclusive, pode acontecer, segundo a oposição, uma CPI para investigar a atuação do judiciário, especificamente nesse caso do suposto golpe e do 8 de janeiro. Vamos entender? Bora lá? Então vamos começar. Olha só. Ontem o Mauro Cid teve o áudio vazado. O áudio vazado caiu como uma bomba lá em Brasília. Tanto o STF quanto a Polícia Federal estiveram na mira. O próprio Arthur Lira falou que a Polícia Federal procura questões midiáticas e prender bandido que é bom, ela não está fazendo. Então, assim, deu um certo impacto. Todos os jornais repercutiram o tal áudio do Mauro Cid. Incomodado, o diretor da Polícia Federal, ele pediu uma audiência do Mauro Cid lá no STF. Matéria do jornal Metrópolis, diretor da Polícia Federal reagiu aos áudios de Mauro Cid e acionou o STF. Graves acusações. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, reagiu nesta sexta-feira aos áudios em que Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, faz críticas à corporação. A coluna Igor Gadelha, Rodrigues chamou as declarações de Cid de graves acusações. Afirmou que a Polícia Federal acionou o Supremo Tribunal Federal para que elas sejam esclarecidas. Abre aspas para a fala do Rodrigues. Fomos acusados, representamos ao STF para que as graves acusações sejam esclarecidas, afirmou o diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, ontem mesmo o áudio do Mauro Cid vazou, hoje de manhã o diretor da Polícia Federal já reagiu e já pediu ao STF imediatamente uma audiência para ouvir o Mauro Cid. A primeira questão é que foi divulgada, inclusive, pela própria Polícia Federal e pelo STF, depois de já ter homologado a delação do Mauro Cid, de que a delação pudesse ser cancelada. Matéria da Folha de São Paulo. Mauro Cid corre o risco de perder a delação na PF após áudios com críticas a Alexandre de Moraes. Integrantes da Polícia Federal dizem que a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, pode ser anulada a depender da apuração a respeito de áudios em que ele faz críticas tanto à corporação como ao ministro do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aqui mostra que os áudios que foram expostos do Mauro Cid são suficientes para anular a delação do Mauro Cid. Mas vem cá, a delação premiada é para descobrir a verdade? O que os áudios implicam sobre a busca pela verdade? Esse é o grande ponto. E aí, não deveria haver a investigação se os áudios do Mauro Cid são verdadeiros e ele está sendo coagido a falar tais coisas? Pois é aí que entra a oposição daqui a pouquinho. O que vocês sabem é que teve a audiência hoje ainda no STF, foi coisa relâmpago. De manhã a Polícia Federal pediu, à tarde já tinha audiência e o Mauro Cid teve que ir lá para prestar esclarecimentos. E Mauro Cid sai preso do Supremo Tribunal Federal após depor sobre os áudios com críticas à Polícia Federal. Matéria também do Metrópolis. Olha só, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, saiu preso do Supremo Tribunal Federal após depor sobre áudios com críticas à Polícia Federal. Em nota, o STF explicou que, abre aspas, após o término da audiência de confirmação dos termos da colaboração premiada, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo ministro Alexandre de Moraes,
contra Mauro Cid por descumprimento das medidas cautelares e por obstrução da justiça. Para Mauro Cid foi encaminhado ao IML pela Polícia Federal. Ele chegou ao STF para ser ouvido pelo juiz instrutor do gabinete do próprio ministro Alexandre de Moraes. O objetivo era esclarecer os áudios vazados em que o militar critica Moraes e a Polícia Federal. O depoimento durou quase 1h30, das 13h05 da tarde até as 14h30. Cid não entrou pelo acesso principal do STF. Ele usou uma porta alternativa para evitar o contato com a imprensa e deixou o STF pela garagem para ser preso. Vamos entender uma coisa. O Mauro Cid fez um desabafo a um amigo. Esse áudio vazou e agora ele está sendo acusado de ter sido o responsável por obstruir a ação da justiça. Só porque as críticas deles são direcionadas ao STF e à Polícia Federal. A maioria dos juristas se manifestaram, Pavinato, o próprio Ives Gandra Martins, vários juristas se manifestaram que é insano isso que está acontecendo, porque o Mauro Cid sequer teve culpa desse áudio dele ter sido vazado. E agora ele foi preso de novo, mais uma vez, sem denúncia até hoje, ao bel prazer do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O próprio Deltan Dallagnol fez uma manifestação técnica sobre o caso que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Entenda. Além de ter acontecido essa audiência, o ministro Supremo Alexandre de Moraes mandou fazer outra busca e apreensão na casa do Mauro Cid. Na tarde dessa sexta-feira, a Polícia Federal cumpriu o mandato de busca e apreensão na casa do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid. A rua da residência dele foi isolada para o cumprimento do mandato, que foi uma ordem desta sexta-feira do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes quer saber quem deixou o áudio vazar. Quem foi o amigo que recebeu o áudio e que entregou esse áudio à imprensa, à revista Veja. Então, mais uma vez, de imediato, teve uma busca e apreensão aqui contra o tenente-coronel Mauro Cid. E a situação pegou tanto de surpresa, e assim, foi uma situação tão abrupta que Mauro Cid não esperava, que o próprio Mauro Cid desmaiou durante o depoimento, porque ele não fez o áudio para isso vazar. Foi um áudio interno. A própria defesa falou que foi só um desabafo. E aí o Mauro Cid desmaiou, teve que ser atendido por brigadistas do STF. Matéria da Record. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, desmaiou durante o depoimento ao Supremo Tribunal Federal nesta sexta-feira e precisou ser socorrido por 2 brigadistas do STF. O militar foi preso após o interrogatório. Cid foi convocado a depor sobre o áudio no qual fez ataques à Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Daqui, você consegue perceber a pressão psicológica que ele está sofrendo. Você tem noção que nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um tenente-coronel do Exército, que, pelo menos em tese, tem uma preparação maior para situações de tensão. E aí, para ele chegar a um nível de desmaiar dentro do STF e ter que ser socorrido, você tem noção da pressão psicológica que o Mauro Cid vem passando. O próprio áudio de desabafo dele, você percebe que realmente ele expõe ali uma situação gravíssima de perseguição a ele e de pressão psicológica, de tortura psicológica, dizendo que se ele não fizer tudo que a Polícia Federal manda, ele vai pegar 30, 40, 100 anos de prisão. Ou seja, nunca mais vai ver a luz do sol. É complicado. Quem não ficaria na mesma pressão? E como eu disse, a própria revista Veja, que causou essa balbúrdia toda com esse áudio vazado, falou que a defesa de Mauro Cid disse que os áudios revelados pela Veja são apenas um desabafo. O delator será ouvido nessa sexta-feira. Então isso aqui foi antes da oitiva e antes mesmo da prisão do Mauro Cid. Acontece que muita coisa ainda tem que ser revelada sobre o caso. O Deltan Dallagnol, que antes de mais nada também é advogado, ex-procurador do Ministério Público e ex-deputado federal, ele se manifestou. Ele disse que os áudios de Mauro Cid destroem a credibilidade do STF. E ele disse o seguinte, abre aspas, pau de arara do século XXI estava no Supremo. Fecha aspas. Por que ele falou especificamente pau de arara do século XXI? É porque o Supremo Tribunal Federal, inclusive
pela voz do próprio Gilmar Mendes, disse que a Operação Lava Jato é um pau de arara do século XXI. Que a Operação Lava Jato prendia políticos corruptos só para que eles delatassem. Então, aquilo era uma tortura psicológica. E aqui o Deltan Dallagnol falou, olha só, vocês que falavam que a gente fazia isso e que não teve nenhuma prisão durante a Lava Jato que manteve em excesso, sem delação, olha só o que acontece no Supremo Tribunal Federal. A Gazeta Brasil, que é a fonte da matéria, escreveu o seguinte: em meio a novos desdobramentos na investigação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-procurador da Lava Jato e ex-deputado federal Deltan Dallagnol lançou duras críticas à conduta do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Em declarações feitas nessa quinta, Dallagnol afirmou que Cid destruiu a credibilidade dos trabalhos da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal no referido caso. E aí, eu separei aqui a fala do Deltan Dallagnol, que citou inclusive a matéria da Globo, e eu queria que você prestasse atenção aqui para que a gente possa entender esse ponto técnico para chegar a um desfecho final, que é uma matéria da revista O Antagonista, que fala em suicídio do Mauro Cid em relação à questão política, e inclusive falando que Bolsonaro vai ter aqui uma arma política para aproveitar com base nisso. Olha só o que diz o Deltan Dallagnol, ouça só comigo. O Mauro Cid acabou de ser preso ilegalmente. Ele já tinha cumprido uma prisão de mais de 5 meses sem acusação criminal formal e agora essa prisão segue adiante, quando o máximo para uma prisão sem acusação é de 40 dias, o que foi sempre respeitado estritamente durante a Lava Jato. Se não existem os dois requisitos para denunciar alguém, que são prova da existência do crime e indícios de autoria, você não tem os requisitos para prender alguém, que são esses mesmos dois requisitos, prova da existência do crime mais indícios de autoria, mais um terceiro requisito, que é uma dentre 4 situações legais que mostram que a liberdade daquela pessoa durante o processo constitui um risco para a sociedade ou para a investigação, como, por exemplo, quando existem indícios concretos de que a pessoa está destruindo provas. Assim, a duração da prisão é ilegal, sem acusação criminal formal. E essa prisão ilegal, sem acusação criminal formal, mostra que ele foi preso para delatar. O retorno à prisão adiciona uma nova evidência dessa ilegalidade da prisão. Por que que ontem não existiam os requisitos para preventiva e agora existem? O que é que mudou da noite para o dia, senão o enfraquecimento da própria delação? Contudo, gente, o enfraquecimento da delação não é requisito para preventiva. A consequência para o enfraquecimento da delação é outra. É, se for o caso, a rescisão do acordo de delação. Qual que das 4 situações legais que autorizam a prisão preventiva que não estava presente ontem e que surgiu de ontem para hoje, de um dia para o outro? Mais ainda, a acusação que o Cid fez de irregularidades, ilegalidades, crimes praticados pela Polícia Federal e pelo STF pode ser considerada uma obstrução das investigações? Se assim fosse, Lula tinha que estar preso durante toda a Lava Jato. Além disso, e se a acusação do Mauro Cid for verdadeira? No mínimo, deve haver antes uma investigação cabal. Deve ser confirmada a falsidade da alegação do Mauro Cid contra o STF e contra a PF numa investigação por um órgão imparcial, para aí sim se cogitar que essas acusações poderiam configurar algum tipo de obstrução. Contudo, o Supremo segue sendo o Supremo, colocando-se acima da lei. O Supremo pode tudo. A única saída é uma CPI para investigar isso lá no Senado Federal, onde hoje a oposição começou a se movimentar com esse objetivo. Eu vou falar sobre tudo isso e muito mais na live de hoje à noite no meu canal do YouTube. Perfeito, pessoal. Então, essa live vai acontecer no canal do Deltan Dallagnol e ele vai explicar um pouco mais sobre essa questão. Outro ponto que a gente tem que chamar a atenção, e eu já vou entrar no caso da CPI, é que o próprio Ed Raposo fez uma publicação de uma matéria lá da UOL, onde a Daniela Lima, que é jornalista, ela escancara de que já está tudo pronto. Olha só o que ela diz aqui. Mauro Cid, matéria do UOL, a fonte é essa. Mauro Cid diz que inquérito sobre tentativa de golpe é narrativa pronta, afirma a revista. A Daniela Lima publicou o seguinte: se você está comprando a ideia de que se cair a delação de Cid, caiu toda a apuração, muita calma nessa hora.
A delação do Cid era a cereja de um bolo, já pronto e confeitado. Sim, os principais caminhos estão em documentos obtidos antes pela investigação. Vamos mostrar no Conexão. Então ela já fala que já tem um bolo pronto e confeitado. Isso mostra, sem sombra de dúvidas, que já há um ponto fechado, inclusive no entendimento dos juízes, para a prisão do Mauro Cid e utilizar os argumentos contra Bolsonaro, seus apoiadores e a oposição. O Eduardo Girão, que é senador da República, ele escreveu o seguinte: numa semana em que um diretor da PF vai ao Senado Federal e revela que dezenas de milhares de pessoas são monitoradas por suas opiniões políticas, e diante do áudio do senhor Mauro Cid, um grupo de senadores vai propor uma CPI para investigar as acusações de crimes na apuração do STF a cargo da Polícia Federal. O relato do ex-ajudante de ordens do governo anterior é muito grave e parece ser mais crível ainda devido à espontaneidade e por ele ter gravado o áudio enquanto estava solto. Mauro Cid imputa crimes de constrangimento ilegal, falsidade ideológica, prevaricação e abuso de autoridade à Polícia Federal, sob o comando do Supremo. Em bom português, ele afirmou que há intimidações com o objetivo de confirmar uma narrativa política. E fica a pergunta: por que um mesmo delegado faz os interrogatórios? Não houve distribuição ou é designado? Os interrogatórios são dirigidos? Os fatos precisam ser cabalmente investigados para confirmar ou desconfirmar as acusações. A apuração é possível, já que todo o depoimento precisa ter sido gravado por força de lei. Não cabe ao próprio STF investigar a si próprio e não há mínima isenção para isso. É uma tarefa que deve ser feita pela Casa Revisora da República, que tem a prerrogativa constitucional e pode aplicar as devidas consequências se cabíveis. O Senado não pode se furtar à sua missão institucional no ano de seu bicentenário. É preciso ter coragem para defender e fazer o que é certo. Essa CPI é necessária para passar a limpo os abusos que o STF é acusado de cometer e que poderia macular também a imagem de uma instituição bastante acreditada pelos brasileiros, como a Polícia Federal. É para proteger as nossas instituições e o Brasil que precisamos buscar a verdade, paz e bem. Vamos lá. É complicado que às vezes as palavras que eles utilizam são um pouco difíceis. Vamos resumir o que ele falou aqui. Ele falou o seguinte: olha, é claro que as denúncias feitas tanto pelo delegado que falou que investigou o Sérgio Tavares, lembra do português que veio ao Brasil e foi detido para prestar esclarecimento sobre o posicionamento político dele, foi confirmado no Senado por um diretor da Polícia Federal, por um delegado da Polícia Federal. E também as falas do Mauro Cid imputaram aí graves crimes contra a Polícia Federal e contra o STF. Só que o STF não pode investigar ele mesmo. Quem tem o condão de investigar e inclusive abrir impeachment é o Senado Federal. E aí, o Pacheco, caso tenha assinaturas, ele não tem prerrogativa. Ele tem que abrir uma CPI. Então a oposição vai articular e correr atrás de assinaturas para ter uma CPI para investigar o Supremo Tribunal Federal. E através dessa investigação, se for constatado que houve realmente algum abuso por parte do STF, inclusive abrir impeachment. Aqui tem um ponto. Muitas pessoas vão perguntar: olha, Sandro, mas espera aí, você lembra o que deu a CPI do 8 de janeiro? O Lula tomou conta de tudo e mobilizou tudo. Sim, eu lembro. Mas vamos lá. O Lula, eu acho que ele já tem problemas demais com a sua credibilidade e com a sua imagem. Eu acho que o Lula está gastando tudo que pode agora para tentar articular e conversar com os deputados e senadores, que não estão nem um pouco felizes com o Lula. Uma coisa é bem lá no comecinho do 8 de janeiro, quando se instaurou a CPI e o Lula tinha gordura para queimar. Hoje, ele não tem essa gordura para queimar, não. E não sei se ele vai ter o poder de fogo para poder interferir numa CPI que investiga o Supremo Tribunal Federal. Tudo pode surgir a partir dessa CPI. Como sempre dizem, né? Uma CPI todo mundo sabe como começa. Como termina, ninguém sabe. Então, é bem provável que
que uma CPI pode acontecer. E dessa CPI, coisas tensas podem acontecer. E por fim, matéria do antagonista, o suicídio de Cid abre caminho político para Bolsonaro? Ou seja, as falas de Cid, a situação que foi exposta, vai mudar alguma coisa politicamente para o Bolsonaro? Vamos lá. Perante o Supremo Tribunal Federal? Não, jamais. Mas o áudio vazado do Mauro Cid, fazendo denúncias à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal, são provas contundentes e cabais para fazer denúncias ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes e até o diretor da Polícia Federal em instâncias superiores internacionais. Por exemplo, no Tribunal Penal Internacional. Sim, isso aí que aconteceu agora foi um golpe direto nas investigações que buscam a responsabilização do ex-presidente Jair Bolsonaro, e Bolsonaro, é lógico, que vai utilizar isso a seu favor. Não tenha dúvidas disso. Fechado? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei explicar um pouco, porque a situação realmente está tensa. Eu tentei explicar cada detalhe para vocês do que está acontecendo aqui com esse caso do Mauro Cid. Se eu conseguir explicar direito, coloca no comentário para mim. Se você acha que ainda precisa de mais explicações sobre o caso, coloca que eu vou voltar e fazer outro vídeo. Se vocês pedirem, eu faço outro vídeo explicando como isso aqui pode atingir ali, sabe, tanto o Bolsonaro quanto o Alexandre de Moraes e até o próprio governo Lula. Combinado? Obrigado por quem ficou até o final. Se puder colocar, eu fiquei até o final. Isso ajuda muito, tá? Compartilha, ajuda também. E, sabe, enfim, a gente espera que volte a uma normalidade democrática no Brasil, onde o devido processo legal seja efetivamente seguido. Seja seguido. E, enfim, é como o Deltan Dallagnol disse. No mínimo, você tem que apurar se as falas do Mauro Cid são verdadeiras ou não. Ou só é verdadeira quando ele denuncia o Bolsonaro. Quando ele denuncia a Polícia Federal e o STF, já tem que assumir isso como mentira. 2 pesos, 2 medidas? Não pode ser assim, né? Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial, 9 horas, eu estou aqui de volta com vocês. Grande abraço.